Bom, o Oriente Médio é defumado por diversos países, como Irã, Iraque e Arábia Saudita. Lá tem cerca de 385 milhões de habitantes. O Oriente Médio é responsável pela metade de produção de petróleo do mundo. Tem as principais cadeias montanhosas do mundo e o clima semiárido e árido. Em 1953, os Estados Unidos realizaram um golpe, no qual removeram o primeiro-ministro Mohamed Mossadegh e eles substituíram pelo monarca Reza Shah, que tornou o país um dos maiores aliados dos Estados Unidos. Naquela época, a sociedade iraniana era altamente ocidentalizada e, apesar de serem islâmicos xiitas, a liberdade dada à população iraniana, e principalmente às mulheres, era inédita em todo o mundo islâmico. Ao contrário da maioria dos países islâmicos da época, as iranianas não tinham um código rigoroso de vestimenta e basicamente se vestiam como as mulheres ocidentais. Tinham também total e completa liberdade para estudar, trabalhar e principalmente para escolher seus maridos. Surgem fortes e graves denúncias de corrupção no governo do Shah, com jornais anunciando acordos envolvendo a entrega de campos iranianos de petróleo para empresas ocidentais, em negócios muito prejudicados pelo público do Irã. Essas denúncias de corrupção começaram a atrair revoltas para a população, conduzindo muitas tensões sociais, que foram exploradas pelo clérigo islâmico extremista. Em um amplo movimento liderado pelo Ayatollah Khomeini. Em 1977, a agitação social e política atingiu um ponto extremo, deixando o Irã à beira de uma guerra civil. O Shah Reza Pahlavi, vendo sua base de apoio desaparecendo e os extremistas islâmicos se infiltrando em todos os setores do seu governo, fugiu do país em janeiro de 1979, abdicando formalmente do governo no mês seguinte. E então foi estabelecido um governo teocrático de Ayatollah Khomeini. É uma espécie de ditadura baseada nos escritos sagrados do islamismo na sua vertente xiita. Uma das primeiras medidas do regime teocrático iraniano foi o fim do ocidentalismo existente na sociedade iraniana. Sendo assim, as mulheres foram as mais afetadas por isso. Foram proibidas de estudar, trabalhar e se tornaram legalmente dependentes de uma figura masculina, sendo ela um pai ou marido. As mulheres deixaram de serem vistas como indivíduos independentes e tiveram muitos dos seus antigos direitos cassados. O impacto mais visível deste regime foi nas vestimentas, onde agora eram obrigadas a usar um hijab, que é uma espécie de lenço, que objetiva apenas cobrir a cabeça. A política de vestimenta mudou completamente depois do controle de moralidade. O controle da moralidade é feito por uma força policial específica. O objetivo dessa força especial é impor as regras de vestimenta. Normalmente, eles andam pelas cidades e aldeias à paisana, e quando eles identificam alguém que não está usando roupas que eles julgam que é a maneira certa, eles efetuam multas ou até prisões. Entre 1993 a 2012 já existiam restrições contra o Irã, mas o PIB per capita saiu de 60 bilhões para 600 bilhões. Até que restrições foram feitas e o Irã passou por crises econômicas. De 2012 a 2015, o Irã teve sua economia diminuída em quase 30%. Quando partes das restrições foram tiradas, o país voltou a crescer. O Irã fica excluído de grande parte de acesso ao mercado global, o que prejudica a economia do país.